Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Virgem Santíssima, nossa Mãe, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite. Espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com saúde. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas antes, quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, tá? Nos ajude aí a compartilhar. Tá bom, gente? Para que o nosso canal possa crescer, tá bom? É um canal católico, de teologia católica, para você, tá bom? De graça. Então, por favor, compartilhe, se inscreva, comente, tá? Deixe o seu like, o seu joinha, sua pergunta, sua dúvida, tá? E principalmente a sua inscrição, e compartilhe. Nos ajude aí compartilhando nos grupos, né? Onde você puder nos ajudar. Tá, gente? Nós precisamos realmente de canais católicos na internet. Nós temos muitos canais de outras religiões aí. Então nós precisamos também de um canal católico fiel à igreja, fiel ao magistério da igreja. Nós estamos, inclusive, fazendo um estudo bíblico. Tá? Eu estou fazendo um estudo bíblico com vocês, pegando lá do Antigo Testamento. Coisa que não tem na internet. Eu já falei isso aqui. Eu não conheço um estudo bíblico que pega desde o Gênesis. Tá? Então eu estou começando com vocês desde o Antigo Testamento, o que não é fácil. Então eu estou pedindo a vocês, primeiro, as orações de vocês, e depois que vocês me ajudem. Tá? Então eu não sou, eu não sei tudo não, mas o pouco que eu sei eu estou tentando passar para você. Ok? Então eu nunca fiz um estudo bíblico, nunca fiz. Né? Nunca li a Bíblia. Infelizmente eu vejo muito isso. Eu vejo muitos católicos dizendo: eu nunca li a Bíblia. Então quer dizer, agora você tem a oportunidade de fazer um curso bíblico pela internet, de graça. Então a única coisa que nós pedimos: se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos com o máximo de pessoas possível que você puder. Ok? Então, gente, nós estamos estudando o Antigo Testamento. Como eu falei, o Antigo Testamento não é fácil, tá? É um desafio estudar o Antigo Testamento. Nós estamos estudando os livros históricos. Já estudamos todo o Pentateuco. Agora estamos nos livros históricos. Já estudamos o livro do Josué, Juízes, Ruth. Agora estamos no livro de Samuel. Na aula passada, nós começamos a estudar sobre a monarquia, ou seja, o primeiro rei de Israel. Depois dos Juízes, não é? Israel pediu um rei. Deus ficou magoado com o povo, porque o rei de Israel era o próprio Deus. Mas eles queriam um rei para quê? Para guerrear com os pagãos. Todos os pagãos tinham lá os seus reis, não é? Então eles queriam também um rei para guerrear com os pagãos. É o que nós vamos continuar vendo hoje. O capítulo 13 é a guerra entre o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, com os filisteus. Saul tinha um filho chamado Jonathan, tá? E esse filho dele também participava das guerras. E aí no capítulo 13, tá?
começa a falar dessa guerra entre Israel e os filisteus. Saul e o filho dele combatiam contra os filisteus. Eu não vou ler, gente, para a gente poder ganhar tempo. Mas você pode ler aí, tá? No capítulo 13, no capítulo 1, até o versículo 7. Eu não vou ler para a gente poder ganhar tempo. E essas guerras também, eu penso que não é muito importante, né? O que é que nós podemos tirar de proveito para nós hoje? A nossa guerra espiritual, que eu já falei na aula passada, não vou repetir. Né? Qual é a nossa guerra hoje? É contra o mal. Né? O que é que nós podemos interpretar para nós hoje? É a nossa guerra contra o mal, contra o demônio. E a guerra também da igreja. Israel, gente, aí simboliza a igreja. A igreja é o novo Israel. Então, é a perseguição que a igreja sofre de todos os inimigos. Gente, a igreja já teve muitos inimigos nesses 2000 anos de igreja. A igreja já teve o comunismo. Vamos começar lá do começo. Né? A igreja sofreu perseguição, primeiro, dos imperadores romanos, dos judeus também, né? No começo do cristianismo, depois dos imperadores romanos, tá? Depois dos bárbaros pagãos, não é? Depois que o Império Romano caiu, aí veio os bárbaros, né? Vamos dizer assim. Tá lá, isso tudo está na história da igreja. Aí depois veio o comunismo, veio o nazismo, o fascismo, não é? Muita coisa, gente. A própria maçonaria. Nós sabemos que a maçonaria também, né, na época do século XVII, ela combatia muito com a igreja, não é verdade? Então, a igreja sempre teve muitos inimigos, né? Hoje nós podemos ver aí, né, o comunismo, né, fechando igreja, prendendo padre, esse Estado Islâmico. Eu não estou falando, gente, de todos os muçulmanos, não. Tem muçulmanos muito... que a igreja tem até um diálogo. Mas estou falando desse povo aí que fica fazendo guerra, não é? Fica matando os cristãos lá nesses países muçulmanos lá, né? Vamos dizer assim, lá na Índia, no Paquistão. Tem gente que acha que a igreja não é mais perseguida, não. Hoje, a igreja é mais perseguida ainda do que na época do começo da igreja. Você sabia que houveram mais mártires no século XXI do que nos primeiros séculos? Pessoas que foram mortas, assassinadas por serem cristãs. Né? Graças a Deus aqui nós não temos, no Ocidente a gente não tem isso. Mas se você for lá para o Oriente, você vai ver isso. Muita perseguição. Os países comunistas, Cuba, China, não é? Todos esses países aí, agora que parece que está tendo uma abertura, mas agora estão vindo para o lado de cá. Nicarágua, Venezuela, não é verdade? Esse povo todo aí. Entendeu? Então, hoje nós podemos interpretar esse contexto de Israel e os pagãos, no caso aqui os filisteus, a igreja contra os inimigos. E nós também temos os nossos inimigos. E o maior deles é o demônio, é o diabo. Ele é o nosso maior inimigo, que quer levar a maioria das pessoas para o inferno. Entendeu? Então eu vou passar para a gente poder ganhar tempo, mas se você quiser ler aí, tá? Samuel, lembramos que Samuel era o profeta que ungiu Saul, ok? Só que ele rompeu com Saul porque ele viu que Saul não estava fazendo coisas boas, né? Saul, gente, ele não foi um bom rei. Não que não fosse um bom rei para Israel, foi. Mas, assim, ele, vamos dizer assim, não era um rei, vamos dizer assim, muito fiel a Deus. Não era muito obediente a Deus. Então, Deus não se alegrou muito com o reinado de Saul. Tanto que tirou o reinado dele e colocou para Davi. Mas não é a nossa aula de hoje, tá? Então, diz aí o versículo 8. Saul estava ainda em Gilgal e o povo veio à sua procura tremendo. Porque estava com medo lá dos filisteus ainda, né? Porque os filisteus estavam guerreando contra eles porque tinham matado o filho de Saul, tinha matado lá o líder lá dos filisteus, então eles estavam com medo. 7 dias, lembrando que os 7 na Bíblia, né, os números na Bíblia, né, tem um simbolismo. 7 dias ele esperou o encontro fixado por Samuel,
Mas Samuel não veio a Gilgal, e o povo, abandonando Saul, debandou. Então Saul disse: trazei-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão, e eu oferecerei o holocausto. Ele não poderia fazer isso, só os sacerdotes podem oferecer a Deus um sacrifício. Tá? É como se fosse hoje a Santa Missa para nós. O leigo não pode celebrar a missa. É como se eu fosse lá celebrar a missa. Eu não posso celebrar. Só quem pode celebrar a missa é o sacerdote. Nem o diácono não pode. Não é? Só o sacerdote que pode. Então, Saul aqui cometeu um pecado grave. Né? Ofereceu a Deus um sacrifício. Não pode. Então, para nós hoje, né, gente, a seriedade do nosso sacrifício a Deus. Qual é o nosso culto a Deus? Nosso sacrifício é a Santa Missa. Então, não é qualquer pessoa que pode celebrar a missa. Se não tiver sacerdote, não pode. Não há celebração. Então aqui Saul cometeu uma falta grave. Ora, acabou ele de oferecer um holocausto, quando Samuel chegou e Saul saiu ao seu encontro para saudá-lo. Samuel disse: que fizeste? E Saul respondeu: eu vi que o povo me abandonava e debandava, e de outra parte que tu não chegavas para o encontro fixado, e que os filisteus estavam concentrados, e refleti: agora os filisteus vão cair sobre mim em Gilgal, e eu não terei ainda aplacado a face do Senhor. Assim, forçado, oferecerei o holocausto. Samuel disse a Saul: agiste como insensato. Tu não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te prescrevera. Se lhe tivesses obedecido, o Senhor teria firmado o teu reino para sempre sobre Israel. Mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já achou um homem conforme o seu coração e o instituiu para chefe do seu povo, porque tu não observastes o que o Senhor te havia ordenado. Samuel levantou-se e subiu de Gilgal para seguir o seu caminho. O que restava do povo subiu atrás de Saul ao encontro dos guerreiros. Saul passou em revista o povo que se achava com ele. Havia cerca de 600 homens. Então Samuel... Desculpa, gente. Samuel, ele chamou a atenção de Saul e ele fez uma profecia. Tá? Lembrando que Samuel era um profeta. Então ele falou que o reino dele seria tirado e que Deus entregaria para um outro que seria um rei segundo o coração de Deus, ou seja, Davi. Tá? Isso vai acontecer mais lá para frente. Ok, gente? Então, foi o que eu disse antes. Saul não foi um bom rei, tá? Segundo o coração de Deus. Então Deus vai tirar o reinado dele e vai colocar para Davi. Ok? Aqui, mais uma luta entre Saul e o filho dele contra os filisteus. Aí no versículo 16 em diante, acontece mais uma batalha entre os filisteus e Saul. Eu não vou ler para a gente poder... eu só vou ler só o finalzinho aí no versículo 22, ok? Também aconteceu que no dia da batalha, no povo que estava com Saul e Jonatas, ninguém tinha nas mãos nem espada e nem lança. Somente as tinham Saul e seu filho Jonatas. Uma tropa de filisteus partiu para o passo para combater. Então, eles não tinham armas suficientes para combater o exército dos filisteus, que era muito maior do que eles, ok? Só que eles vão acabar derrotando os filisteus, está aí no capítulo 15, ok? Aí conta toda a batalha. Eu vou pular para a gente poder ganhar tempo, tá? Aí no capítulo 14, depois você pode ler, se você quiser. Eu vou pular porque essas guerras que existiam lá no Antigo Testamento, entre Israel e os pagãos, aqui no caso os filisteus. Então, eu penso que nós podemos passar. Eu já coloquei um pouco, né, já expliquei um pouco aqui
sobre essa guerra que existia, né, entre Israel e esses povos, ok? Interessante que eles consultaram a Deus antes, ok? O filho de Saul, ele consultou a Deus antes de combater os filisteus. Ele diz assim, né? Não vos movais até que cheguemos perto. Ficaremos parados, versículo 9 do capítulo 14, tá? Até que ficamos parados e não avançaremos sobre eles. Mas se nos disserem, sube até nós, então subiremos, porque o Senhor os entregará em nossas mãos, este será o sinal, ok? Então, ele, o filho de Saul, ele esperou né, o que Deus iria falar com eles. Se eles iam combater mesmo, ou se não, se eles iam ficar na deles, ok? Mas nós vamos ver aí que no versículo 15 mostra que Deus vai fazer eles triunfarem. O terror se espalhou no acampamento, nos campos e entre todo o povo. O povo avançado e os próprios comandos de ataque se encheram de grande medo. A terra tremeu e houve um terror de Deus. Por quê? Porque Deus combatia por Israel. Tá? Deus, gente, sempre combatia por Israel. Tá? As sentinelas de Saul que estavam em Benjamim observaram a agitação do acampamento e todos os sentidos. Então disse Saul e aos que estavam com ele: fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente. Feita a chamada, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Tá? Aqui interessante. Olha só que interessante no versículo 18 do capítulo 14. Então Saul disse: trazei a arca de Deus. Por que trazer a arca de Deus? A arca de Deus, gente, simbolizava a presença de Deus, que para nós hoje é o Santíssimo Sacramento. O Santíssimo ali contém a presença de Deus, porque ali contém o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a Arca da Aliança sumiu, não é? Tem gente que pergunta, onde está a Arca da Aliança? Sumiu. Por quê? Hoje nós não precisamos mais da Arca. Hoje nós já temos a nossa Arca da Aliança, que é o Santíssimo. Entendeu? Com efeito, nesse dia, a Arca de Deus estava com os israelitas. Aí, tá vendo? A Arca de Deus simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Tá? Lembrando, gente, que essa arca era um objeto de madeira que tinha lá os querubins, a imagem lá dos anjos. Como é que Deus era contra a imagem? Tá vendo? A arca de Deus estava no meio deles. E tinha lá a imagem dos querubins. É só você ver. No livro de Êxodo você vai ver, no livro de Josué você vai ver. Aqui no livro de Reis, mais para frente, você vai ver também. Então, gente, Deus não é contra a imagem, Deus é contra a imagem de ídolos. Tá vendo? Então a arca estava no meio deles. E lá tinha imagem. Como é que Deus é contra a imagem? Tá vendo? Mas enquanto Saul falava com o sacerdote, tá vendo? Só o sacerdote poderia transportar a Arca da Aliança. Por isso que só o sacerdote pode carregar o Santíssimo. Tá vendo? Crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul disse ao sacerdote: retira a tua mão. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram ao local de combate, e eis que eles, pela espada, uns com os outros, foram ao local de combate. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento ao redor, e se puseram eles também do lado de Israel, que estava com Saul e Jonathan. Todos os homens de Israel que se haviam emboscado nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os,
Neste dia, o Senhor deu a vitória a Israel. Está aí no versículo 23. Então, isso aqui, gente, é o mais importante. Tá? Isso é o mais importante. Versículo 23. Nesse dia, o Senhor deu a vitória a Israel. Israel, para nós hoje, é a igreja. Então, Deus também vai dar a vitória à sua igreja. E nós pertencemos a essa igreja, pelo batismo. Tá? Então, a igreja pode ser perseguida, a igreja pode ser caluniada, mas a vitória, ninguém consegue vencer essa igreja, gente. Ninguém. Por quê? Ela não é humana, ela é divina. Humana e divina. Tá? Então, aqui diz bem claro, Deus combatia por Israel e Deus combate pela igreja, por isso que a igreja não acaba. Jesus prometeu, as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então a igreja vai ficar aí até Jesus voltar. Não adianta. As pessoas podem falar mal da igreja, podem criticar, né, igual falam mal aí da igreja. Pode falar, podem fazer filme à vontade, pode chacotar da igreja, igual agora estão, né, chacotando aí da igreja, né, de Nossa Senhora, dos santos, de Jesus. Esse povo aí, esses feministas, né, esse povo LGBT aí, eles não querem igualdade, não. Eles querem bagunçar. Não é? Porque se quisessem igualdade, aceitariam um diálogo, a conversa, mas eles não querem isso. Eles querem baderna. É isso que eles querem. Eles querem provocar, eles não querem, não é essa. Né? Aqueles que querem realmente, né, vão querer conversar, mas não é isso que eles querem. Não é? Nós vemos aí, nós estamos cansados de ver aí essas provocações aí, né, a igreja, a Nossa Senhora, a Jesus, né? Nós estamos cansados de ver. Então, essas pessoas, gente, eles estão do lado do encardido. É o encardido que está com eles. Tá? Mas a vitória é da igreja, porque Deus, né, vou repetir. Nesse dia, o Senhor deu a vitória a Israel e dará a vitória a cada um de nós também na parousia, no fim dos tempos. Até lá, vamos combater. Somos combatentes, estamos em luta, estamos em guerra. Tá? A nossa guerra hoje é a guerra espiritual, gente. É a guerra do bem contra o mal. A gente sabe que o diabo tem pouco tempo. Ele já está derrotado, mas ele quer levar o maior número de pessoas junto com ele. Então cabe a nós fazer igual a Nossa Senhora, pisar na cabeça dele. Tá? Como disse Santo Agostinho, o demônio, gente, ele só ataca quem vai lá mexer com ele. Se você está na presença de Deus, se você está na presença, né, de Nossa Senhora, dos anjos e dos santos, você não adianta que você está com Deus, ok? E a vitória é certa. Tá bom? O combate se estendeu, né? Como os homens de Israel se achassem aquele dia já exaustos, Saul proferiu sobre o povo esta imprecação: maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E ninguém de todo o povo provou qualquer alimento. Olha aí. Então, gente, o jejum já era uma prática lá do Antigo Testamento. Até antes mesmo deles irem para uma batalha, eles ficavam sem comer. O jejum, a importância do jejum. Qual é a importância hoje do jejum para nós? A igreja hoje continua dando importância, é uma penitência. A igreja valoriza muito a penitência. Pena que hoje ninguém quer saber de penitência. Não é? O Novo Testamento é bem claro. Fazei penitência e crede no Evangelho. Então, gente, a gente tem que fazer também as nossas penitências. E o jejum é uma delas. Tá? Pode ser um jejum de comida, mas pode também ser um outro jejum. O que você gosta, que você pode abdicar e oferecer para Deus? Mas também o jejum de alimento também é bom você ficar. O jejum, gente, o que é o jejum? É para a gente se dominar. Quem se autodomina consegue dominar o pecado. Essa é a diferença. O jejum é um meio, não é um fim. É para você chegar à santidade. Não adianta nada também você fazer jejum e continuar no pecado. Não tem nada a ver. Aí não adianta. Aí também a Bíblia fala. É um falso jejum. Então, o jejum é para quê? É para você dominando o seu corpo, você domina o seu espírito. Inclusive o pecado. Você vence a luta contra o pecado. Então a penitência é para isso, para você
chegar ao que? A santidade de vida. Né? Você penitencia o seu corpo para penitenciar a sua alma. Entendeu? Então isso é uma prática que a igreja valoriza muito. Então é bom você fazer, um dia de sexta-feira então, é um dia de penitência. Qual penitência você pode fazer na sexta-feira? Eu faço uma penitência na sexta-feira. Entendeu? Então, gente, vamos procurar fazer penitência. O que eu posso oferecer a Deus para a sua salvação e para a salvação do mundo? Nós somos um corpo, gente. A igreja é um corpo. Somos membros do corpo de Cristo. Então, quando um membro sofre, todos sofrem com ele, diz São Paulo. Quando um membro se alegra, todos se alegram. Então, nós somos uma comunhão. Entendeu, gente? Então, nós devemos também fazer as nossas penitências. Todo o povo tinha entrado na floresta. Tá? Na superfície do solo havia mel. O povo tinha entrado na floresta, e eis que aí corria mel, mas ninguém levou a mão à boca, porque o povo temia o juramento que tinha feito. Então, isso é muito sério. O juramento aí, gente, é uma promessa. Tá? Se você fez uma promessa, cumpra a promessa. Ninguém deve jurar. Juramento, claro, tem alguns juramentos que a gente faz, né? Lá diante da Bíblia, lá no tribunal, né, que a gente vai se casar. Agora, a gente não deve fazer juramentos falsos. Né? Não jureis falso, diz lá o Novo Testamento. Mas a promessa a igreja valoriza muito. Agora, cumpra a promessa. Se você fez uma promessa, não deixe de cumprir. Se você fez uma promessa e não cumpriu, vá se confessar. Aí você tem que confessar com o sacerdote, tá bom? Você cometeu uma falta grave. Entretanto, Jonathan não tinha tido conhecimento do juramento a que seu pai havia obrigado a todo o povo. Levantou a vara que tinha consigo, espetou-a no favo e com a mão saboreou o mel, e logo a sua visão clareou. Mas alguém do povo tomou a palavra e disse: Teu pai impôs este juramento ao povo. Maldito seja o homem que comer alguma coisa hoje. E o povo está exausto. Jonathan respondeu: Meu pai cometeu o maior erro da terra. Vede como eu tenho os olhos mais claros por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se todo o povo tivesse comido livremente dos despojos que tomou dos seus inimigos, não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Então, gente, o filho de Saul, ele não cometeu pecado. Por quê? Porque ele não sabia. Tá? Eu já expliquei sobre isso aqui, gente. Para haver pecado, você tem que saber, querer e fazer. No Novo Testamento tem um texto muito interessante que diz assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tem até... o Paralelo até falava que a ignorância... Não é o Paralelo, não. É um outro. Não me lembro agora quem que falou. Que a ignorância vai levar muita gente para o céu. Tá? O que quer dizer isso? Para haver um pecado, você tem que saber. Se você não sabia que era pecado, você não cometeu pecado. Então aqui Saul não cometeu pecado, porque ele não sabia que era para fazer o jejum. Então, se você não sabia que aquilo era pecado e você fez, você não precisa se confessar nem se arrepender. Agora, diferente de você saber. Saber, querer e fazer, aí constitui um pecado grave. Você tem que se arrepender e se confessar. Entendeu? Naquele dia, os filisteus foram perseguidos desde a manhã até a tarde, e o povo estava exausto. Então se atirou sobre os despojos e lançou mão das ovelhas, Então se atirou sobre os despojos e lançou mão das ovelhas, das vacas e dos bezerros. E os degolou e pôs-se a comer com sangue. Os judeus, gente, não podiam comer carne com sangue. Era um pecado. Está lá na lei de Moisés. Não comereis carne com sangue. Para nós, católicos, não tem problema nenhum. Isso é para os judeus. Os judeus não podem comer carne com sangue. O judeu não pode comer carne de porco. Está lá no livro de Levítico. Então, para nós, isso não tem nada a ver. Isso é para os judeus. Tá? O católico pode comer. A gente pergunta, eu posso comer chouriço? Porque chouriço é sangue. Pode comer. Claro, gente, tudo com moderação. Posso comer carne de porco? Pode, com moderação.
tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então eu tenho que ter discernimento. Tá? Então você pode comer de tudo com moderação. Assim como você pode beber uma taça de vinho, um copo de cerveja. Não é pecado. A Bíblia proíbe a embriaguez. Então, não tem nenhuma restrição em termos de bebida e comida para o cristão. A única coisa, tá, é o excesso, o vício. Ninguém pode comer em excesso, ninguém pode beber em excesso. Aí é pecado. Mas em moderação, Jesus disse uma coisa muito importante lá em Mateus capítulo 15. Não é o que entra que mancha o homem. Não. É o que sai. Então tudo aquilo que entra pela boca, como diz Jesus, é eliminado pelo estômago, pelo intestino. Então o que você come, o que você bebe, não te deixa impuro. Com moderação. É o que sai da boca. É o que Jesus fala lá. É o pecado, né? Tudo aquilo de ruim que sai, né? Sai do coração do homem. Então, Jesus está dizendo o quê? Que você pode comer de tudo e você pode beber de tudo. Com moderação. Ok? Então isso aqui é para os judeus. Não tem nada a ver com nós cristãos, tá? Porque tem gente que interpreta o antigo como se fosse o novo. Nós não estamos mais no Antigo Testamento. Isso é para os judeus. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Ok? A notícia chegou a Saul nestes termos: o povo está cometendo pecado contra o Senhor, porque está comendo com sangue. Lembrando que os judeus não podiam, ok? Então ele disse: fostes infiéis, rolais sobre o campo uma grande pedra, acrescentou Saul. Espalhai-vos no meio do povo e dizei: traga cada um seu boi e a sua ovelha, vós o imolareis aqui e comereis sem pecar contra o Senhor, comendo com sangue. Naquela noite, em todo o povo, cada um trouxe o boi que possuía e o imolou nesse lugar. Então Saul edificou um altar ao Senhor, e foi este o primeiro altar que ele construiu. Então aqui ele não ofereceu um sacrifício a Deus, tá? Ele só ergueu a Deus um altar, tá? Mas aí ele não ofereceu a Deus um sacrifício, ok? Disse Saul: desçamos durante a noite para perseguir os filisteus, tá? Não deixamos um único homem deles sobreviver. É a crueldade do Antigo Testamento que eu falei. É o olho por olho, dente por dente, tá? Então naquela época não tinha diplomacia, não tinha diálogo, não é? Infelizmente isso acontece até hoje. Nós estamos vendo aí a guerra da Ucrânia até hoje, da Rússia. Então no Antigo Testamento era a mesma coisa, né? Era Israel contra os pagãos, ok? E disseram: fazei tudo o que te parecer bem. O sacerdote, porém, disse: aproximemo-nos aqui de Deus. Saul consultou a Deus: descerei para perseguir os filisteus, ou entregá-lo-ás tu nas mãos de Israel? Mas nesse dia não houve resposta. Então Saul disse: aproximai-vos todos vós, chefes do povo, examinai bem em que consistiu a falta cometida hoje. Tão certo como vive o Senhor, o Salvador de Israel, assim ainda que seja o meu filho Jonathan, o culpado certamente morrerá. Ninguém em todo o povo disse uma palavra. Disse ele a todo Israel: ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonathan do outro lado. E o povo respondeu a Saul: faz o que te parecer bem. Então, Saul consultou a Deus, mas Deus não respondeu. Por quê? Por causa dos pecados do povo. Ou seja, o povo estava comendo carne com sangue, o que era proibido pela lei. Não tem nada a ver com a gente, mas no Antigo Testamento era proibido. Então, gente, quando o povo cometia um pecado, quando o rei cometia um pecado, Deus abandonava o povo. Então, gente, isso é um grande ensinamento para nós. Ah, parece que Deus não me responde. Será que é Deus que não te responde ou você que ainda não ouviu a voz de Deus? Então, gente, a gente tem que mudar de vida. Nós temos que mudar de vida. Não podemos viver. Eis que somos uma nova criatura. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Temos que deixar o velho homem. Temos que deixar o pecado. Entendeu? Temos que deixar tudo aquilo que nos afasta de Deus. Se for para você continuar na mesma vida, tem gente que pergunta, né? Por que uma pessoa
que está morando junto com a pessoa, sem ser casado, não pode confessar? Porque ela vai continuar no mesmo pecado. Como é que a igreja vai perdoar o pecado dela se ela vai continuar no mesmo pecado? Então ela precisa arrumar a vida. Vai lá, se casa bonitinho, depois pode confessar e pode comungar. Entendeu? Por que uma pessoa que tem a prática homossexual não pode comungar? Porque vai continuar na mesma vida. Tem que parar, né? A tendência homossexual não é pecado, mas a prática é. Então, se continua na prática, não pode. Então tem que romper com o pecado para depois a pessoa vir se confessar e comungar. Saul aqui, você viu? Ele buscou a Deus e Deus não ouviu. Por quê? Porque, gente, quando a gente está no pecado, nós temos Deus dentro de nós. No nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas quando nós cometemos um pecado, o Espírito Santo já não está mais em nós. Eu já expliquei isso. Porque Deus é santo. Então, por isso que o pecado ele é terrível. Nos afasta de Deus. Por isso que leva para o inferno. Entendeu? O pecado ofende a majestade infinita de Deus. Só o sangue de Cristo pode reparar. Agora, para isso você tem que se arrepender e mudar de vida. Não basta só se arrepender, tem que mudar. Entendeu? Saul disse ao Senhor: o Senhor Deus de Israel, por que não respondeste hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre o meu filho Jonathan, ó Senhor Deus de Israel, se a falta foi cometida pelo teu povo de Israel, Saul e Jonathan foram apontados e o povo ficou livre. Saul disse: lançai a sorte entre mim e o meu filho Jonathan, e Jonathan foi apontado. Então Saul disse a Jonathan: conta-me o que fizeste. Jonathan contou. Ele disse: eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Estou pronto para morrer. Saul disse: que Deus me faça este mal e me ajunte ainda este outro, se tu não morreres, Jonathan. Porém, o povo disse a Saul: Jonathan, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive o Senhor, não cairá um só cabelo da tua cabeça, pois foi com Deus que ele fez hoje o que fez. Assim o povo libertou Jonathan e ele não morreu. Saul deixou de perseguir os filisteus que voltaram à sua terra. Então, gente, por que Jonathan não morreu? Porque ele guerreou lá com os filisteus e ele acabou derrotando os filisteus, não é? E, vamos dizer assim, o povo todo estava em jejum, ok? Eu penso que ele também não morreu porque ele não sabia. Foi o que eu falei, né? Eu acho que ele foi poupado a vida dele porque ele não sabia. Porque se ele tivesse sabendo, eu acho que ele morreria, tá? Mas o mais importante, gente, é a gente entender que no Antigo Testamento, né, era punido até com a morte a desobediência a Deus, tá? E até alguns pecados também eram punidos com a morte. O adultério era punido com a morte, né? Por isso que Nossa Senhora, quando ficou grávida, São José despediu ela em segredo. Por quê? Ele sabia que ele não era o pai. Ele achou que Nossa Senhora tinha sido infiel e ela ia ser apedrejada, ia ser morta. Então o anjo veio para ele e falou: não, José, não temos receber Maria, porque isso vem do Espírito Santo. Então ele não mandou Nossa Senhora embora, que ela era santa, tá bom? Mas alguns pecados tinham até a pena de morte. Lembrando que a igreja não aceita a pena de morte em caso nenhum, ok? O Papa Francisco já deixou bem claro que a igreja não quer a pena de morte para ninguém. Bota a pessoa lá pro resto da vida em prisão perpétua, né, fazendo trabalho, né, mas a vida, gente, pertence a Deus. Ninguém pode tocar na vida humana. Por isso que a igreja não aceita aborto, a igreja não aceita eutanásia. Você só pode matar em caso, legítima defesa, para proteger a sua vida, ok? Saul assumiu a realeza sobre Israel e fez a guerra em todas as fronteiras contra todos os seus inimigos, contra Moabe, os amonitas, tá? Aí aquele como os filisteus.
Para onde quer que se voltasse, agia como um salvador. É por isso que o povo queria um rei, para guerrear contra esses povos, e Israel venceu todos eles. Ok? Mostrou a sua valentia, abatendo Amaleque, e libertou Israel da mão dos seus inimigos. Tá? Então, nas mãos de Saul, Israel venceu. Saul teve vários filhos, não é? Tinha 2 filhas. Lembrando, gente, que a mulher não era muito valorizada no Antigo Testamento. Né? Infelizmente é verdade. Né? A Bíblia foi escrita num contexto muito machista. Tá? O Novo Testamento também, só que o Novo Testamento já é mais, já dá mais ênfase à mulher do que o Novo, dá mais ênfase do que o Antigo. Mas nós temos grandes mulheres no Antigo Testamento. Nós vimos aí a juíza Débora, né? Nós vimos Ruth, nós vamos ver ainda Esther, Judite. Tá? Então, mesmo a mulher está um pouco abaixo do homem no Antigo Testamento, não é igualdade como é hoje. Não é? Mas a Bíblia foi escrita assim num contexto machista. Ok? A mulher de Saul chamava-se, lá um nome lá estranho, ok? O chefe do seu exército era Abner, ok? E aqui fala, né, sobre os filhos dele, a família, podemos passar. Enquanto viveu Saul, houve, né, guerra contra os filisteus. Todos, né, os bravos e valentes guerreiros que Saul conhecia, ele os requisitava para si, para combater, né, contra os filisteus, ok? E vamos encerrar aí a nossa aula de hoje com o capítulo 15, tá bom? Que vai falar de um pecado, mais um pecado de Saul. Por causa desse pecado aqui do capítulo 15, Deus vai tirar o reinado dele. Porque, gente, desobedecer a Deus no Antigo Testamento é sinal de Deus abandonar. Nós vimos lá até o próprio Moisés, né? Nós vimos lá naquele caso lá que ele não entrou nem na terra prometida. Por quê? Porque foi desobediente. Deus mandou ele ordenar a rocha que saísse água, e ele feriu a rocha com o cajado 3 vezes. E a rocha simboliza o próprio Deus, né? Então aqui ele vai continuar a guerra contra os pagãos, só que ele vai cometer um erro. Tá? Samuel disse a Saul, olha, a ordem do profeta é a ordem de Deus. Foi a mim que o Senhor enviou para te ungir rei sobre o meu povo Israel. Então os reis eram ungidos pelos profetas, tá? Por isso que o bispo é quem unge os padres, os diáconos. Então só o bispo pode ungir um sacerdote. Um leigo jamais pode ungir um sacerdote. Portanto, escuta agora as palavras do Senhor. Olha aí, tá vendo? É a palavra de Deus, não é de Samuel. Samuel era só um mensageiro. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Resolvi punir Amaleque, o que fez a Israel, cortando-lhe o caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e investe contra ele, condena-no ao anátema, quer dizer, expulso, excomunga ele. Tá? Condena-no ao anátema com tudo que lhe pertence. Não tenhas piedade dele, mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Então, gente, eu já falei sobre essa questão do anátema, excomungar, você está expulso do povo. A igreja pode fazer isso também. Tem alguns casos que a igreja pode excomungar uma pessoa, eu já falei sobre isso aqui. A igreja tem autoridade para isso. Quando a gente lê esses textos, a gente fica um pouco assustado, por isso que eu estou falando, gente, o Antigo Testamento é complicado. Então, quando a gente lê esse texto aqui, a gente fica pensando, não é? Samuel falando para Saul, mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aí você poderia dizer assim, mas Deus está mandando matar, então Deus pode fazer o mal. Não, Deus não pode fazer o mal. Tá? Veja, para o judeu, tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Então, para eles, tudo vinha de Deus. Eles não tinham ainda o conhecimento que nós temos hoje do Novo Testamento, que Deus não pode fazer o mal. Jesus diz bem claro, só Deus é bom. Em Deus é perfeito. Deus não pode cometer nada errado. Deus pode permitir o mal, é diferente. Mas Deus não pode mandar o mal para ninguém.
A própria Sagrada Escritura diz, Deus não fica contente com a morte de ninguém. Deus quer que o pecador se converta e retome o bom caminho. Jesus disse, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por os 99 justos. Então olha como é que o Novo Testamento já muda de figura. Porque, gente, o Antigo Testamento é complicado. Eu já vi muita gente usando esses textos do Antigo Testamento para falar, tá vendo? Esse Deus era um Deus carrasco que mandava matar. Não. Aqui nós temos que entender o contexto. Tá? Aqui era Israel e os pagãos, o bem contra o mal. Tá? Mas para nós hoje, se a gente lê isso no nosso contexto de hoje, não é? Ninguém se sente bem, né, lendo uma coisa dessa. Por isso que a igreja ensina, gente. Cuidado na hora de ler o Antigo Testamento. Agora pense comigo, uma pessoa que não tem instrução, que está começando agora na fé, lê esse texto. O que vai pensar? Vou ler de novo. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Manda matar todo mundo. Então, gente, quem começa a ler esses textos hoje, né, igual eu falei, tem gente que nunca leu a Bíblia, então começa a ler, acha que Deus é ruim. Olha como é que esse Deus do Antigo Testamento é um Deus carrasco, mandava matar. Não, gente, não. Era a mentalidade da época que era assim. Então Deus teve que entrar na cultura desse povo, na mentalidade desse povo, até que chegou Jesus e botou tudo no lugar novamente. Agora nós temos que amar os inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem, né? Acabou o olho por olho, dente por dente, que era a lei do Antigo Testamento. Entendeu? Então nós temos que entender as coisas, senão a gente interpreta errado. Tá vendo como é que é perigoso você ler a Bíblia sozinho? Imagina você lendo isso aqui sozinho, sem a orientação da igreja. O que você não vai pensar? Tá vendo? O erro do Lutero. Lutero falou que qualquer um pode interpretar a Bíblia. Imagina, cada um interpretando isso aqui. Cada cabeça é uma sentença. Cada um vai sair fazendo o que quer. Entendeu? Então, olha o perigo. Então, a Bíblia, gente, é maravilhosa. É a palavra de Deus, mas cuidado. Ela pode te levar para o céu e pode te levar para o inferno, dependendo da interpretação que você dá. Entendeu? Saul convocou o povo, passou em revista 10.000 homens de Judá. Judá é a tribo da qual vai nascer, inclusive, o Messias e vai ser de Davi também. Saul avançou até a cidade de Amaleque e se organizou em emboscada. Saul fez saber, né, aos quenitas: fugi, afastai-vos dos amalecitas, para que não vos faça sofrer o mesmo tratamento que ele, uma vez que agiste com fidelidade para com todos os israelitas quando subiam do Egito. Então os quenitas se afastaram dos amalecitas, porque senão eles iam ter o mesmo destino. Ok? Saul feriu os amalecitas até a entrada, que está à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalecitas, e passou todo o povo ao fio da espada, para cumprir o anátema, ou seja, excomungar o povo, né? Mas Saul e o povo pouparam Agag e todo o que havia de melhor do gado, os animais gordos e as ovelhas, enfim. Tudo o que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo o que era vil e desprezível voltaram ao anátema, ou seja, ele desobedeceu a Deus, né? Ele deixou vivo lá o rei e pegou lá aquilo que prestava lá dos inimigos e trouxe para ele. Não é? É ambição, né, gente? Isso aí tudo é ambição. Não é? Ou seja, eu vou matar o povo, mas vou pegar para mim aquilo que vale. Aquilo que não vale eu jogo fora, né? Como se ele fosse lá, pegasse dinheiro, pegasse joia, tudo lá dos... Porque eles deviam ser bastante ricos, né? Todos eles eram ricos. Então é ambição. Quanto mais você tem, mais você quer. Mas e a obediência onde fica? Aí Deus vai ficar bravo com Saul. A palavra do Senhor veio a Samuel nestes termos: arrependo-me de haver dado a realeza a Saul, porque ele se afastou de mim e não executou as minhas ordens. Então Samuel ficou triste e clamou ao Senhor a noite toda. Aí, tá vendo? Samuel intercedeu por Saul, para que Deus não castigasse Saul. Olha a intercessão aí, que vai todo o Antigo Testamento.
Tá vendo, gente, como que a obediência a Deus é muito mais importante do que outras coisas? Ok? Agora, quando ele fala aí que ele se arrependeu, Deus não se arrepende de nada, gente. Isso aí é uma palavrinha chamada antropomorfismo. É colocar Deus como se ele fosse um homem. Isso tem muito no Antigo Testamento. Deus com ouvido, Deus com boca, né? Deus com nariz, o dedo de Deus. Deus não tem nada disso. Deus é espírito. Jesus se encarnou como homem, a segunda pessoa da Trindade, mas o Pai e o Espírito Santo não tem nada disso. Então, esses sentimentos humanos também Deus não tem. Deus descansou. Deus não se cansa, gente. Quem precisa descansar é o homem e a mulher. Entendeu? A ira de Deus não tem ira, é um pecado. Então, isso aí são jeitos do autor sagrado representar Deus. Deus não se arrepende de nada. Deus não é homem para se arrepender. Deus não mente. Diz o livro de Números, ok? Então nós temos que entender isso também. De manhã Samuel partiu ao encontro de Saul. Deram-lhe esta informação. Saul foi a Carmel para erguer ali um monumento para si. Em seguida partiu para mais longe e desceu a Gilgal. Olha aí, tá vendo? Já estava se achando. Ele mesmo queria colocar ali um monumento para ele, como se ele fosse o bambambam. Mas não, ele só conseguiu as vitórias graças a Deus. Não é? Então a gente também é assim. Muitas vezes a gente acha que é alguma coisa, mas sem Deus nós não somos nada. Deus é que é tudo. Não é? Samuel chegou perto de Saul e Saul lhe disse: Bendito seja tu do Senhor, executei a ordem do Senhor. Mas Samuel lhe perguntou: E quem são esses bandidos que ouço e esses mugidos que escuto? Nós o trouxemos a Amaleque, respondeu Saul, porque o povo poupou o melhor do gado, né, miúdo e graúdo, para oferecê-lo em sacrifício ao Senhor, teu Deus. Quanto ao resto, né, colocamos o anátema. Samuel, porém, disse a Saul: Fica quieto, eu vou te anunciar o que o Senhor me declarou essa noite. Ele disse: Fala. Então Samuel disse: Por menor que sejas os teus próprios olhos, não és o chefe da tribo de Israel? O Senhor ungiu-te rei sobre Israel. Ele te enviou em expedição e te disse: Parte, volta ao anátema esses pecadores. Tá vendo? Por isso que tinha que arrasar com todo mundo. Para Israel eram pecadores. Tá? Era um outro contexto. Onde eu estava? Os amalecitas, fazei guerra até que sejam exterminados. Por que não obedecestes ao Senhor? Por que te precipitaste sobre os despojos e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor, ou seja, desobediência? Saul respondeu a Samuel: Obedeci ao Senhor, realizei a expedição a que ele me enviou, poupei Agag, rei Amaleque, e cumpri o anátema contra Amaleque. Quantos despojos o povo reteve do gado miúdo e graúdo, primícias do anátema, para sacrificá-lo ao Senhor teu Deus em Gilgal. Mas Samuel disse a Saul: O Senhor se compraz com holocaustos e sacrifícios, como com a obediência à palavra do Senhor. Sim, a obediência é melhor do que o sacrifício. Olha aí, tá vendo? Deus não é contra você fazer penitência, mas Deus quer a sua obediência à sua palavra. Tá vendo? A docilidade mais do que a gordura dos carneiros. Pecado de adivinhação, eis o que é a rebelião. Um crime de idolatria, eis o que é a presunção. Porque rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou, não és mais rei. Então, Deus ficou bravo com Saul, por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Tá vendo? Saul disse a Samuel: Pequei e transgredi a ordem do Senhor e os teus mandamentos, porque temi o povo e lhe obedeci. Aí, tá vendo? Então Saul preferiu obedecer o povo do que a Deus. Tá vendo? O pecado dele. Agora peço-te, perdoa a minha falta, vem comigo para que eu adore ao Senhor. Mas Samuel respondeu a Saul: Não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor. O Senhor te rejeitou, tu não és mais rei sobre Israel. Quando Samuel se virou para partir, Saul agarrou a orla do seu manto, rasgando,
E Samuel lhe disse: o Senhor arrancou hoje de ti o reinado sobre Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Entretanto, a glória de Israel não mente nem se arrepende. Ou seja, Deus, tá vendo? Então Deus não é mente nem se arrepende. Porque não é homem para se arrepender. Tá vendo? Saul disse: eu pequei, contudo, eu te suplico, honra-me diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Samuel voltou em companhia de Saul, e este adorou ao Senhor. Depois Samuel disse: trazei-me Agag, o rei dos Amalecitas. Agag veio em sua direção, com ar satisfeito, e disse: na verdade, a amargura da morte se afastou. Respondeu Samuel: assim como a tua espada arrancou das mulheres os seus filhos, entre as mulheres a tua mãe perderá o seu filho. E Samuel executou Agag diante do Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa em Gabá de Saul. Samuel não viu mais Saul até o dia da sua morte. De fato, Samuel chorou Saul, mas o Senhor se tinha arrependido de tê-lo feito rei de Israel. Então, veja, Deus, gente, conhece o coração de cada um. Se Deus tirou o reinado de Saul, é porque Deus viu que Saul não era um bom rei. Deus conhece os corações, gente. Tá? Lembra de Caim e Abel? A Bíblia fala que os dois ofereceram um sacrifício a Deus, mas por que Deus olhou para Abel e não olhou para Caim? Tem gente que fala que, nossa, porque que Deus injustiçou Caim. Não, Deus não faz injustiça, gente. Deus conhece os corações. Lembra de Saul e Jacó, Esaú e Jacó? Mesma coisa. Entendeu? Então Deus conhece os corações. Se Deus tirou o reinado de Saul, é porque Deus viu que realmente Saul não era um bom rei. Era um rei desobediente, né? Então, infelizmente, Deus conhece os corações. Tá? Eu espero que você tenha gostado. Aí encerramos sobre o reinado do rei Saul. Na próxima aula, nós já vamos começar o rei Davi. Tá? O rei Davi, gente, é muito importante, porque é do rei Davi que vai nascer o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi um rei maravilhoso. Só cometeu um pecado, nós vamos ver também. Tá? Mas então, hoje nós encerramos o reinado do rei Saul. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar sobre Davi. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.